Pela Semana Nacional de Conscientização da Psoríase, a médica Cíntia Mota esteve em Santos, no Aquário Municipal, e nós estávamos lá. A dermatologista Cíntia Mota realizou palestra sobre a psoríase no Aquário Municipal de Santos no último dia 18. A iniciativa, com entrada gratuita, é em prol da campanha nacional de conscientização da psoríase e contou com o apoio da Prefeitura de Santos. Os pacientes que têm psoríase se sentiram abandonados por muitos anos, né? Então, se falava, não tem cura, e não tem mesmo, mas nesses últimos 10 anos, as pesquisas científicas mudaram muito a forma de abordagem do paciente e hoje só não trata quem não quer. A psoríase é uma doença de pele autoimune que se caracteriza pelo aparecimento de manchas vermelhas e descamação. Na psoríase, há um crescimento acelerado das células e inflamação da pele. A descamação natural dura 30 dias. Em uma pessoa com psoríase, apenas 4. Então, o paciente tem que ser visto como um todo, não só com as lesões de pele, mas também como todas as comorbidades que estão associadas à doença, que é a hipertensão arterial, aumento da incidência da doença cardíaca, obesidade, depressão. E esse paciente, sendo visto como um todo, ele também melhora muito a autoestima e isso indiretamente melhora o tratamento. A médica orienta sobre os primeiros sintomas da doença. Se o paciente apresenta placas avermelhadas, com uma descamação bem espessa, localizado nas áreas onde ele sofre mais atrito no corpo, então cotovelo, joelhos, extremidades, e se isso é acompanhado de uma sensação de ardência, queimação, às vezes até prurido, né, a coceira, é importante que ele procure o dermatologista que tem condições de fazer um diagnóstico apenas com exame clínico e se houver alguma dúvida, a gente faz um exame chamado biópsia. Então é só tirar um pedacinho da pele, envia-se para o laboratório, a gente tem a resposta e aí você pode instituir o tratamento, que pode ser local ou sistêmico. A psoríase acomete de 2 a 3% da população mundial, cerca de 100 milhões de pessoas. Assim, ela não é uma doença que tem uma causa conhecida, ela é uma doença multifatorial. Então, em 30 a 40% dos casos, a gente tem a suscetibilidade genética, uma história familiar. Existem tipos específicos de psoríase que estão associadas a uma infecção bacteriana. Por exemplo, o paciente tem uma infecção de garganta e um tempo depois evolui com a doença. E o principal fator desencadeante da doença que é o estresse, né? Então, o estresse ele mexe muito com a imunidade do paciente e esse é um fator desencadeante para a doença. Uma das principais complicações do paciente que tem psoríase na pele é a evolução para artrite psoriásica. Então, isso sim já limita muito a vida do paciente. O paciente começa a ter rigidez matinal nas articulações, a dor, a vermelhidão nas articulações e muitas vezes tendo deformidades ósseas em consequência desse problema inflamatório. Então, um dos primeiros sinais que o paciente deve observar é a alteração das unhas. Então, essas pequenas depressões que aparecem nas unhas do paciente que já tem psoríase são um indicativo de que ele pode evoluir para artrite. A dermatologista Andréa Castanheiro da Costa destaca a importância da conscientização. Essa é uma doença ainda muito negligenciada no nosso país e eu acho que são essas pequenas sementinhas que vão fazer a diferença. Se o paciente tem uma lesão na pele que é persistente, que não melhora com nada, principalmente nesse tipo de distribuição, nas áreas de trauma, e existe alguma dúvida, procurar um dermatologista imediatamente para que possa ser feita uma avaliação completa. Ao final da palestra, pacientes e visitantes puderam fazer perguntas e esclarecer suas dúvidas sobre a doença. Há 10 anos atrás, quando eu comecei a ter essa doença, eu fui nos melhores hospitais de São Paulo.
Eu tratei nos melhores clínicas dermatológicas e me deram vários diagnósticos, menos esse. Então, assim, eu fui conseguir tratamento no médico a 400 quilômetros de São Paulo e daí o processo começou a melhorar. Então, eu sei o quanto é duro realmente, talvez hoje esteja um pouco mais esclarecido. Porém, nível de psoríase alto, ainda existem muitos profissionais que ainda não têm acesso a quais são esses medicamentos que nos ajudam. Eu tinha bastante dúvida, mas hoje deu uma ajudada, tinha coisa que eu já sabia, mas às vezes faz bem você reciclar um pouco de informação. Eu tenho um tempinho já que eu não vou no médico, vou voltar, né, pra ver como que tá a psoríase, mas agora já é um incentivo para voltar. Agora, depois de adulto, aparecem umas placas maiores na barriga e às vezes você tem um certo receio. Você vai numa piscina de um clube, de um lugar, às vezes você acha que está incomodando, entendeu? Mas sempre no exame médico passa porque não é contagioso. Eu com 66 anos não tinha a mínima noção dessa doença. Via nas outras pessoas e às vezes ficava assim com certo receio de encostar ou de que aquela pessoa estivesse passando algum problema dela de contato, né? E agora fiquei muito bem informada de tudo que ela explicou. A campanha tem dois objetivos. O primeiro é a conscientização da população de que não é uma doença contagiosa. E o segundo é oferecer à população essa informação sobre as últimas evidências científicas para novos tratamentos.